Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente, se manifestando, revelando aos corações, fortalecendo, nos direcionando e nos levando, quem sabe, a uma outra dimensão. Tô doidinho para ir, vambora para cima, colocar mais uma pedrinha nessa construção. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o autor e evangelista Mateus, capítulo 23. Quero ler com vocês a partir do verso 16, para aquilo que o Senhor diz, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala assim: que a aflição os espera, guias cego. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos, o que é mais importante, o ouro ou o templo? Que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jura pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? Quando jurar pelo altar, juram sobre ele, e por tudo o que está sobre ele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Glória a Deus por essa palavra. É uma palavra de difícil, às vezes até entendimento assim daquilo que o Senhor está falando, mas o Senhor está falando sobre compromissos e juramentos e votos, a quais os fariseus, de acordo com aquilo que lhes parecia bem aos seus próprios olhos, tornavam uns menos obrigatórios que outros, a fim de que eles viessem a ser favorecidos. E muitas vezes nós tornamos a palavra de Deus assim, irmãos. Esse capítulo 23 é uma crítica dura. Esse capítulo aqui é esse discurso do Senhor justamente sobre a hipocrisia dos fariseus e dos líderes religiosos, da liderança de Israel ali. Dita muito daquilo, às vezes, como nós, através de geração em geração, de influência em influência, tornamos o Deus a nossa forma de pensar e começamos a agir na hipocrisia muitas vezes sem perceber, irmão. Apocalipse 1,16 diz que nós somos feitos reis e sacerdotes diante de Deus. Então eu creio que essa palavra é para mim, irmão. Eu creio mesmo que essa palavra é para mim, para que eu não venha a desonrar o meu Deus com algum compromisso, com alguma coisa que nós fizemos. Muitas vezes no calor da emoção, com uma palavra que muitas vezes é emocionada, que ouvimos na igreja: Senhor, que seja feita a tua vontade, porque ele nos prometeu algo, também nos compromissamos com ele, acabamos ali de sair, depois de viver aquela experiência, que muitas vezes é escapista, irmão. E quando eu falo escapista, é para escapar de um lugar de dor, de um lugar de desconforto, começamos a praticar as mesmas coisas. Vamos lá? Vamos fazer as aplicações pertinentes? Que aflição os espera? Irmão, que aflição os espera são ditos 7 vezes. Está falando de um julgamento, justamente para homens que não queriam se converter. Guias cegos. E ele fala: como pode um cego guiar outro cego? Ambos cairão no abismo. E essa é uma realidade que nós vemos. Tem muitas pessoas querendo guiar os outros pela sua própria verdade. A internet hoje é terra sem lei, irmão. Tem muita gente falando muita coisa por aí. Esses dias eu vi apareceu aqui para mim, eu não sei se é porque eu pesquiso muito sobre relacionamentos e ouço alguns psicólogos. Apareceu uma menina que tem muita seguidora ensinando as mulheres a dominarem os homens. Totalmente antibíblico, sabe? Ignorando ele para ele ficar aos pés, deixando o homem inseguro. Meu irmão, minha irmã, eu vou te falar, minha irmã, principalmente você, minha irmã, se você tem um pretendente, um homem de Deus, e se ele for realmente um homem de Deus, quer que eu te fale algo sobre um homem de Deus? A hora que ele perceber em você que você está deixando ele inseguro, ele vai correr de você. Você querer passar ciúme, você querer agir. E eu tô falando isso aqui, eu nem sei porquê, mas é justamente assim. A gente vê os cegos querendo guiar outros cegos, e a gente vê as pessoas no embalo do momento.
E qual que é a primeira diretriz que o Senhor dá aqui para essas pessoas? Ele fala assim, ó: vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas juram pelo ouro do templo. Será obrigado a cumprir o juramento. E é nesse momento, meu irmão, que nós percebemos que o Senhor Jesus, ele não está eximindo ninguém de nada. Ele não está dizendo que um é menor ou que o outro é maior, não. Ele está falando, se você fizer um juramento a Deus, cumpra-o. Em Mateus, do capítulo 5, do versículo 33 ao 37, ele fala justamente sobre essa questão do juramento. No versículo 37 ele fala, se o seu sim for sim, seja o seu sim, sim, e o seu não, de fato não. O que passar disso é procedência do maligno. Nós não podemos destoar daquilo que falamos, irmão, a forma como nós comportamos quando ninguém nos vê, não é verdade? Não podemos prometer algo e depois não cumprir, depois, sabe, achar que não tem necessidade porque começou a ser desconfortável, porque ficou difícil, porque é algo ruim. Ali está falando de ofertas de cunho financeiro, mas isso é um princípio para toda a nossa vida, irmão. Paulo passou por isso ali na igreja de Coríntios, 2 Coríntios, ele tinha prometido uma visita para a igreja, logo depois do arrependimento deles, e ele fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele fala, nunca, tão certo como Deus é fiel, eu não sou esse tipo de pessoa, meu sim quer dizer sim. Por quê, meu irmão? Porque Deus é fiel. Fidelidade é algo que deve estar entranhado nos cristãos. Mesmo que o outro não seja fiel, eu sou fiel. Mesmo que o outro esteja me traindo, eu sou fiel. Por quê? Porque o meu Deus, o meu Pai é fiel e eu quero me parecer com o meu Pai. Jesus continuou chamando Judas de amigo, irmão. Continuou amando Judas, e se Judas tivesse, de fato, não procurado a religião, ele teria alcançado a salvação. Porque Jesus é fiel, irmão. Jesus expressa o caráter do Pai. E ele está falando isso aqui para essas pessoas. Olha o que ele fala no versículo 17. Tolos cegos. Tolo é uma palavra gentil para uma pessoa que... Tolo é insensato. Aqui em Minas a gente chama burro, jumento, quando é mais pejorativo, o cara tá mais bravo, irmão. Mas tolos cegos. O que é mais importante? O ouro do templo que torna o ouro sagrado? O Senhor está aqui, meu irmão, estabelecendo, sabe, as ordens. E não deixar que as nossas necessidades, ou seja, justamente a dificuldade do momento, aquilo que estamos passando, mudarem a ordem das coisas. Vamos ler novamente. Ele fala assim, ó: o que é mais importante? Olha a pergunta: o ouro do templo que torna o ouro sagrado, o ouro ou o templo que torna o ouro sagrado? E o templo, logicamente, fala de nós, né, irmãos? Devemos ter uma prioridade das coisas. Nós vemos isso na lei dele: amai a Deus sobre todas as coisas, amai a si mesmo como os outros. Primeiro Deus, segundo nós e depois os outros. O amor próprio está embutido nessas palavras do Senhor Jesus. Então não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã, as necessidades, convicções mudarem. Acontecia muito, sabe? Por exemplo, de uma pessoa não ter dinheiro, aí eles manejavam lá para poder cair no bolso deles, entendeu? Para poder respingar neles. Lucas 12:31 diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro, meu irmão, é a nossa parte espiritual. O templo fala de nós. O corpo, a alma e o espírito. O templo é o templo do Espírito Santo. Precisamos aprender a importância de manter a diligência com as ordens, com aquilo que é prioridade, priorizar o reino. Olha, no versículo 18, ele continua falando, ele fala assim, ó: dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jura pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Irmão, quem já passou por isso aqui sabe. É uma questão, porque muitas vezes, ali mesmo, por exemplo, nós vemos a história de Marcos 6, o rei Herodes fazendo um juramento diante dos políticos, dos líderes ali, da mulher, da filha de Herodias, que veio e dançou na frente dele, e ele, para não ficar ruim na fita, numa promessa emocionada, teve que cumprir, para não ficar ruim.
Agora, o que nós percebemos, irmãos? Ele decapitou João, passou a faca. O que nós aprendemos nesse versículo? Ele fala assim, o que é mais importante? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar. O altar fala do nosso coração. O altar do templo representa o nosso coração. Logo eu aprendo, meu irmão, que as coisas, e isso é um princípio que veio da minha mãe me ensinou isso. Minha mãe falava assim, ela falava de maneira simplista. Ela falava assim, Alisson, ser gente boa não custa nada. E outra coisa que a minha mãe me ensinou foi simplesmente dizer que as coisas não são mais importantes que as pessoas. Então o ouro não é mais importante que o altar. O dinheiro não é mais importante que as pessoas. Não é, irmão. Não é. Por isso Paulo vem falar em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 10, que é a raiz para todos os males. E eu quero dizer que na etimologia da palavra todos aqui significa todos. É o amor ao dinheiro. Ele não diz que é o dinheiro, porque em Salmos 62, versículo 10, diz que se por acaso aumentar as nossas riquezas, nós não devemos pôr nela o nosso coração. Deus não tem problema, meu irmão, de enriquecer alguma pessoa. Ele enriqueceu José na terra do Egito, na terra da sua aflição. Enriqueceu Abraão. Não é essa a questão. A grande questão é o dinheiro começar a te controlar. A gente sim ensoberbecer, porque nos tornamos aquilo que nós temos e deixamos de ser nesse momento. Muitas pessoas, quando alcançam ao poder, quando alcançam o topo, quando alcançam o sucesso, se esquecem das pessoas. E nós sabemos que essas pessoas são controladas por Satanás. Jesus, quando estava no deserto sendo tentado, Satanás levou ele para o topo, em Mateus capítulo 4. E de lá o Satanás diz para ele, atira-se daí, porque a intenção de Satanás é justamente nos levar ao topo, para nos levar à loucura, para nós nos atirarmos de lá. Como se Deus fosse dar ordem aos nossos anjos, aos anjos. Ele leva ao topo, mas de lá ele fala, atire-se daí. Joga-se daí. Porque na beira do precipício todos perdem, todos pensam no suicídio. Eu quero repetir, na beira do precipício todos pensam em suicídio, irmão. E eu não julgo não, porque eu já passei por isso. E alguns, o topo são as notas de 100, os bolos de nota de 100, outros podem ser o sexo, sabe, a pornografia na internet que está desvairada, relacionamentos ruins. Então a gente pode, irmão, mudar a atitude para não perder o que realmente importa. Podemos estragar a nossa vida pelas nossas atitudes, pelas nossas próprias mãos. Nós vemos isso, o caso da mulher do caso da dracma perdida. Eu até coloquei nos shorts que ela teve que procurar depois, mas ela pelo menos mudou de atitude. Então que nós venhamos a ter consciência e sabedoria disso. No versículo 19 ele fala, cegos, o que é mais importante? A oferta sobre o altar ou o altar? Não, esse eu já li. Versículo 20, quando juram pelo altar, juram por ele e tudo o que está sobre ele. Irmão, tudo que nós temos de fato sai ali do nosso coração, do altar mesmo de Deus. Existe uma ordem de importância para nós tomarmos conta. Existe uma ordem que deve ser feita, irmão. Por quê? Porque, olha, o dinheiro é bom, mas o respeito, ele é muito melhor. Eu quero repetir isso. O dinheiro ele é bom, mas o respeito, ele é muito melhor. Vocês percebem que ele fala, quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está sobre ele. Mas o que ele fala antes? O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar que torna a oferta sagrada? E as perguntas de Deus nos levam a uma reflexão, justamente daquilo que é importante. Ele mostra a grandeza. O altar é mais importante, irmão, nosso coração é mais importante. Logicamente ele está dizendo ali sobre princípios estabelecidos no Antigo Testamento sobre a sinagoga, irmão. E eu sei disso, não estou aqui dizendo que não. Sei disso. Mas o Senhor, ele deixa bem claro desde anteriormente que aquilo que foi escrito tudo para nosso ensino. Romanos capítulo 14, versículo 5. Para pudesse nos dar esperança, ou seja, uma sombra daquilo que haveria de vir. Em Êxodo capítulo 3,
o Moisés num encontro com Deus, olha o que ele fala, no Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 5, ele fala assim, ó: não se aproxime, continuou Deus, tire as sandálias do pé, pois você está pisando em terra santa. A terra, meu irmão, tem alguns lugares que nós não devemos, tocar com a nossa humanidade. A sandália fala justamente dos lugares aonde Moisés caminhou. E ele deveria tirar algumas coisas do seu coração, ou seja, agir com respeito e reverência diante do Deus. Não se aproxime, tira primeiro as sandálias, muda a sua maneira de pensar, deixa para trás as coisas que para trás ficam e avança ao prêmio da soberana vocação. Ali naquele momento nós percebemos que foi ali, ó, aonde está Deus, meu irmão, é um altar. Eu quero repetir, aonde Deus está é um altar. Nós somos o templo, como diz em Atos 7:59. Nós somos o templo construído pelo Deus vivo. Então precisamos compreender esses fundamentos para quê? Para que nós não venhamos a pecar. Existe uma ordem de importância. Existe algo que precisa ser tratado primeiro. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 11, versículo 16. Eu creio que esse texto vai esclarecer e trazer clareza ao nosso entendimento. Ele fala: se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também serão dedicados a ele. Se as raízes da árvore são santas, também os ramos serão santos. Muitas vezes, minha irmã, nós somos inseridos em meio onde as pessoas nos influenciam com informações que são mentirosas e que ofendem ao nosso Deus e tornam isso até prática religiosa a fim de querer agradar ao Senhor, como se pudesse, numa barganha tola, comprar. Deus me ama, Jesus é amor, sim, mas também ele é fogo consumidor. Sim, também ele é justiça. O Senhor começa esse texto: que aflição os espera. Que aflição os espera. Muda a forma de pensar para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma ordem de importância, irmão. Existe uma ordem. Isso aqui fala muito das primícias, dos primeiros frutos, daquela pessoa que foi escolhida por Deus dentro de uma família, dentro de uma comunidade, dentro de uma casa. Paulo está falando: se as raízes da árvore são santas, todos os ramos serão. Então nós precisamos mudar e querer fazer diferente para que o restante venha fazer, e não mudar os outros. Muitas vezes nós queremos. O que o Senhor Jesus fala? Tira primeiro, meu irmão, a trave do seu olho, para depois você querer tirar ali a trave que está no olho, o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus está falando que tem uma trave enorme e nele só tem um cisquinho. E a gente está muito querendo consertar os outros primeiro. Existe uma ordem de importância. Existe algo que deve ser. Primeiro nós nos consagramos a Deus. Primeiro nós nos ofertamos a Deus. Primeiro nós consertamos o nosso altar, nos dedicamos a Deus, mudamos a nossa maneira de pensar. Olha, no versículo 21, ele fala: quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Nós sabemos que Deus não habita em templo de mãos humanas, e Jesus falava de forma profética, irmão. Então, seja honesto com os compromissos. O que o Jesus está falando, quando juram, ou seja, tem um tempo que você jurou. Eu estou falando para alguma pessoa aqui que fez um voto com o Senhor, que se compromissou, mas que não está conseguindo abandonar algumas práticas aí que acabam repelindo o Senhor. O Senhor é santo, irmão. Kadosh. O Senhor é santo, então nós temos que ser honestos com os nossos compromissos. Não está dando conta, se derrama em lágrimas na frente do Senhor. Não estou querendo pesar a mente de ninguém, mas nós precisamos honrar aquilo que nós comprometemos. Nós precisamos ser fiéis, como o Pai nos chamou para ser. Olha, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 17, presta atenção nas palavras do apóstolo Pedro. Mostrem respeito para com todos. Isso inclui a mim mesmo. O que eu faço no oculto, irmão, fala muito se eu me respeito. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. O que eu faço escondido, o que eu faço quando ninguém me vê, mostra muito se eu tenho respeito comigo mesmo e com o templo que Deus me deu.
Mostrem respeito para com todos, amem os irmãos em toda parte. Temam a Deus e honrem ao rei. Aqui está falando do governo, mas honrem ao rei Jesus, para o qual vocês foram chamados. Sejam honestos com os compromissos. Quando juram pelo tempo, juram por ele e por Deus que nele habita. E para terminar ele fala, quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que senta no trono. Está falando na autoridade, irmão, de Deus, de transformar a circunstância de qualquer pessoa. 1 Samuel 2,30 ele fala, eu honro os que me honram, mas rejeito os que me rejeitam. Então, o compromisso com o céu, o compromisso que nós fizemos diante de Deus, está além dos nossos desejos. O propósito é maior do que a dor. O propósito é maior do que aliviar a dor. O propósito deve ser maior do que tudo aquilo que nós temos ao nosso lado, inclusive a nossa própria família. É maior. O compromisso com o céu, irmão, está acima de tudo. O compromisso com Deus está acima de tudo. Eu sei que essa palavra, ela confronta o nosso coração. Mas é através do caminho, e cada um tem um caminho específico. Cada pessoa tem um propósito diante de Deus. A cada pessoa dessa, Deus honra essas pessoas, como Paulo fala. Se o primeiro pão que oferecemos a Deus, todos os outros pães, todas as outras ofertas se tornarão santas. Todos os ramos da árvore, se a raiz é santa, todos os ramos da árvore se tornarão santos. Precisamos compreender e nos compromissar com o céu verdadeiramente, parando, com essa mania de destoar entre aparência e realidade. Aquilo que eu falo deve ser exatamente aquilo que eu vivo, principalmente quando ninguém me vê. E principalmente quando Deus me dá poder sobre alguém, sobre algumas pessoas, ou então até mesmo sobre algumas realidades. Então não se esqueça de Deus quando Ele te tirar do lugar onde você está. Não devemos nos esquecer de Deus jamais, o que Ele fez por nós, da força, porque João 15,5 diz que sem mim, ou seja, sem Jesus, nada podemos fazer. Eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos para breve reflexão. Que Deus abençoe vocês no dia de hoje. A paz do Mestre seja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.